Olá a todos que acompanham aqui a Engenharia de Produção no canal do YouTube Professor Cirnei, onde eu sempre vou estar falando sobre temas relacionados à engenharia de produção. E agora, nessa maratona de vídeos, falando sobre o sistema Toyota de produção, com base na história, na vivência, na experiência, no conhecimento e a referência que se tornou no mundo do toyotismo, o nosso amigo Taishi Ono. Então, trazendo um pouco do que é essa revolução industrial que ele gerou, e tudo isso baseado em conceitos que, se nós olharmos e considerarmos, são coisas muito simples, muito do cotidiano, que a gente não se dá conta e não faz, inclusive, né? Muitas empresas não fazem, ou por desconhecimento, ou por falta de vontade mesmo, mas a gente acaba deixando passar uma mina de ouro em nossa frente de conhecimento, de alternativas para a eliminação dos desperdícios. E um desses desperdícios que nós abordaremos hoje é sobre movimentações. Então aqui nós temos uma correlação de movimentação versus trabalho. Como é que nós temos o nosso processo produtivo? Eu por 16 anos fui engenheiro de processos numa empresa de fundição, fui para a docência, trabalhei por 7 anos como professor de engenharia, hoje estou aqui em Portugal na função de engenheiro de processos de novo. Então, 16 anos no Brasil, depois outras atividades como gestão de fábrica, enfim, e hoje atuando na função engenheiro de processos no projeto Porsche. E aí a gente se depara com situações que acontecem no dia a dia dentro dos processos produtivos, que são as movimentações. O que se refere às movimentações? Geralmente a gente tem um conceito de que, geralmente não, é o conceito em si, mas às vezes a gente percebe sim que tem algumas trocas ou confusões que são feitas, né? Mas a movimentação, ela trata especificamente de materiais, componentes, matéria-prima, ferramentas, dispositivos, tudo aquilo que não tem relação, ou que não é humano, que não é autônomo em termos de movimentação, né, em deslocamento. E o ser humano, a pessoa, o operador que está na linha de produção, ele é tratado como deslocamentos. Então, se eu tenho movimentações, é a movimentação de materiais, deslocamentos é a movimentação de pessoas. Claro que às vezes a movimentação precisa do deslocamento de uma pessoa. Para fazer a movimentação do material eu preciso que uma pessoa faça isso. Então eu tenho movimentações e deslocamentos somados, né? Então dentro de um processo produtivo, a engenharia de processo sofre muito com isso, na questão de eliminar as movimentações ou eliminar os deslocamentos. Como é que a gente faz isso? Como é que eu crio uma condição, um posto de trabalho para que eu tenha o mínimo de movimentações e o mínimo de deslocamentos? Esse é um ponto que o Taishi Ono trazia, porque ele percebia que havia muita perda, muito desperdício pela necessidade de movimentar materiais, movimentar ferramentas ou então deslocamento de pessoas. E esse é fato, né? A gente, quando precisa pensar um processo produtivo, uma das principais necessidades que a gente precisa considerar a serem tratadas é a eliminação de deslocamentos e movimentações, porque o operador ele é contratado para montar ou operacionalizar ou manufaturar qualquer coisa, né? Não para movimentar ou fazer deslocamentos durante o horário de trabalho. Claro que há situações que eu não consigo eliminar 100% os deslocamentos ou as movimentações. Agora, quando eu tenho necessidade de fazer uma movimentação, o que eu preciso pensar é dispositivos ou maneiras de que essas movimentações, no caso os materiais, só relembrando, né, aconteçam de forma autônoma ou de forma automática. Então utilizar o Karakuri, por exemplo, que é um sistema de deslocamento de materiais com o uso da gravidade, né, é uma solução. Ou então utilizar automação, ou utilizar algum sistema pneumático que faça as movimentações, o abastecimento de algum posto, né? Se eu vou utilizar carro-kit, por exemplo, abastecer um posto, eu vou precisar de uma pessoa deslocando esse carro-kit. Agora, se eu tiver um sistema de Karakuri que utiliza a gravidade e eu consigo fazer o abastecimento desse posto a partir dessa condição, eu elimino o deslocamento de uma pessoa para fazer o abastecimento. Então é nesse sentido que ele traz essa questão das movimentações, né? São desperdícios, né? Dentro do sistema Toyota de produção, dentro do conceito de Lean, nós temos os desperdícios e um deles é essa questão do deslocamento e das movimentações. Então você que é engenheiro de processo, ou você que atua de alguma forma dentro do processo produtivo, procure sempre observar a questão dos deslocamentos e das movimentações. Lembre sempre da jogada do basquete, né? Eu preciso pegar a bola e fazer o arremesso, né? Pegar e arremessar.
eu não tenho que me deslocar ou correr demais, né? Eu tenho que fazer o arremesso, Então sempre a movimentação nesse sentido, para evitar que eu tenha muitos deslocamentos, né? Ou muitas movimentações de materiais, que inclusive envolve deslocamento de pessoa também, ok? Pessoal, então é isso. Nessa questão, vocês prestem atenção nas movimentações versus trabalho, porque eu tenho que ter uma taxa relevante de trabalho em relação às movimentações ou deslocamentos, né? Eu não posso ter 50-50, por exemplo. Eu tenho que trabalhar com 90% de trabalho, 90% de operações, de atividades e tal, e 10% de deslocamentos ou movimentações. Porque quando você vai fazer todo o cálculo ali de eficiência da produção, vocês vão perceber que é muito difícil a gente avançar depois dos 70%, né? Geralmente os processos produtivos têm uma eficiência de 45%, 55%, 65%, e eles conseguem chegar a 75%, 80% quando tiver uma automação, quando tiver algum sistema de apoio para eliminar muitas perdas, muitos desperdícios que acontecem e a gente não se dá conta. Então, quando a gente for olhar um processo produtivo, a gente precisa olhar de forma crítica, construtiva e perceber tudo aquilo que o operador faz e que não agrega valor, né? Tudo que ele faz ali e não agrega valor, eu tenho que achar uma forma de eliminar. E dentro dessas não agregações de valor estão as movimentações e os deslocamentos, ok? Daqui uns dias eu faço mais uns vídeos aí explicando melhor sobre Karakuri, sobre balanceamento de linha, nivelamento de linha, desperdícios, perdas, etc. Tá ok? Tá ok? Pessoal, muito obrigado, compartilhe esse nosso trabalho, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber notificações e dê aquele like para apoiar o nosso trabalho, que gera trabalho, né? Esse trabalho todo gera trabalho, para que o YouTube veja que o nosso conteúdo é relevante, que faz sentido e que pessoas se beneficiam com ele. E aí a gente vai conseguindo engajar mais pessoas nessa maratona toda, que é a engenharia de produção, e nesse momento focado na maratona de vídeos sobre o sistema Toyota da produção, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.